Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre férias, faltas e fracionamento de férias. As férias podem sofrer redução no seu período de fruição, a depender da quantidade de faltas que o trabalhador tenha. Então, as férias, elas podem ser ali, elas podem ter, o trabalhador pode ter, no caso, essa redução do seu período de fruição, se durante o período aquisitivo, que é o período ali que o trabalhador está ganhando o direito de usufruir essas férias, se durante aquele período houver ali faltas injustificadas. E a depender do número de faltas injustificadas, isso afeta ali a quantidade de dias de férias que o trabalhador vai vir ali a usufruir. Então, eu separei até uma tabelinha no slide, onde a gente tem quantidade de faltas e número de férias. Essa tabela é muito importante porque ela cai muito em provas de concurso, essa informação, e também para o dia a dia, para o trabalhador, e até para o empresário, ficar a par ali do direito em si é importante. Então a gente tem na tabelinha aqui, se o trabalhador ele tiver até 5 faltas nesse período, durante esse período aquisitivo, que é o período ali que o trabalhador está adquirindo o direito de usufruir as férias, vamos dizer assim, ele vai ter, isso não vai impactar o número, ou a quantidade de férias que ele vai depois, a quantidade de dias de férias que ele vai gozar. Vai continuar sendo 30 dias. Agora, se ele tiver de 6 a 14 faltas, aí ele só vai ter direito de usufruir de 24 dias de férias. Se ele faltar de 15 a 23 faltas, 18 dias de férias. Se ele vir a faltar de 24 a 32 faltas, 12 dias de férias. E se ocorrer aí uma quantidade de faltas maior de 32 dias, aí ele perde o direito às férias. Então essa informação é importante, porque as faltas injustificadas, ela vai impactar na quantidade de dias que o trabalhador vai vir a usufruir da quantidade de férias. Então, faltas impactam na quantidade de férias a serem usufruídas pelo trabalhador. E informação, essa tabela é importante para o concurseiro em si, porque cai muito em prova de concurso. Eu falei das faltas injustificadas, mas só a título de conhecimento, a gente tem faltas justificáveis, que tem previsão, enfim, na CLT. E aí a gente tem lá na previsão, enfim, do dispositivo específico, faltas que são justificáveis, e aí, vamos dizer assim, casamento, falecimento, médico, consultas, enfim, doação de sangue, a depender ali do tipo de falta, da motivação, a gente tem uma quantidade de dias que aquelas faltas são justificáveis. E aí elas não vão impactar na quantidade de dias que o trabalhador vai vir a gozar e a usufruir das férias. Mas essa informação mais específica e aprofundada fica para um outro vídeo. É só mais a título de conhecimento. Outro ponto importante que eu separei aqui é porque existe o trabalhador, vamos dizer assim, normal, o CLT normal, e existe o empregado doméstico, enfim, existem outros tipos de trabalhadores que possuem aí uma legislação específica. Mas aqui, nesse vídeo, eu separei do CLT normal para falar sobre essa informação e do empregado doméstico. E o que a gente vai falar aqui? Que esse artigo 130 da CLT, que foi o que eu falei aqui com vocês, que está relacionado às férias e a quantidade do número de faltas que vão impactar no número de férias, essa tabelinha ela vai servir também para o empregado doméstico, porque esse dispositivo da CLT ele vai se aplicar ao empregado doméstico. Por quê? Apesar do empregado doméstico ter uma legislação específica que é a Lei Complementar número 150. Porque a Lei Complementar 150, que é a lei do empregado doméstico, ela é omissa quanto a essa disposição específica das férias e faltas. Então aí a gente tem o artigo 19 da Lei do Doméstico, que trata especificamente disso, que diz que quando a lei do doméstico for omissa, nesse caso em específico, a gente vai estar aplicando aí a CLT.
E aí, por isso é aplicado aí essa disposição aí, essa mesma disposição, essa mesma tabela para o empregado doméstico. Quanto à questão do fracionamento, a gente tem uma diferenciação do CLT normal para o empregado doméstico. Para o CLT normal, a gente pode ter um fracionamento de até 3 períodos. Para o empregado doméstico, não. O empregado doméstico ele pode fazer o fracionamento de 2 períodos só. Então, aí, sobre o fracionamento do CLT normal, vamos dizer assim, a gente tem um período, a possibilidade de um fracionamento de até 3 períodos, sendo que um desses períodos ele tem que ter no mínimo 14 dias corridos. E os demais, assim, os demais fracionamentos, respeitando ali esses 3 períodos, não pode haver um fracionamento inferior a 5 dias corridos. Então, é a regra que cai muito em concurso público também, regra do 1455, que geralmente eu decoro assim, enfim, e tenho maior facilidade. Com relação ao empregado doméstico, que a gente tem possibilidades de 2 períodos de fracionamento, um deles tem que ter no mínimo 14 dias corridos, igual o que acontece aí no CLT normal, e o outro período não pode ser inferior a 5 dias corridos. Mas nos 2 casos específicos de fracionamento, a gente tem que ter a concordância aí do empregado, seja empregado CLT normal, seja empregado doméstico. Então, essas informações trazidas no vídeo, enfim, são assuntos que, se a gente for aprofundar, tem coisas mais específicas, mais detalhadas para serem aí abordadas, mas são informações muito ricas, tanto para a prática, para eu entender, para eu saber um pouco do direito, quanto para a questão do concurso público, que é essa tabelinha da férias versus faltas. E o fracionamento são questões que caem de forma muito recorrente aí para quem presta concurso e tem a disciplina de Direito do Trabalho inserida aí no edital. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui no canal.